atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 4 de 2022. Eu, João Boreço, André Zola, Basílio Leme e Gilberto Silva, na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência, pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Faça Seu Tempo Feliz, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 3º, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 1º, a alma após a morte. Perguntas da 151 a 153. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 21, intitulada Maioridade. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicação e Artes à Luz do Espiritismo, item Artes, Psicologia da Arte. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, o nosso editorial, como já dissemos, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná, traz um texto com base em mensagem do Espírito Joanes, psicografia de Raul Teixeira, que tem como título
faça seu tempo feliz. Os que caminhamos pelas estradas terrenas cotidianamente, percebemos o expressivo número de pessoas pessimistas, negativas ou depressivas. Quando falam, somente enaltece o que é ruim e o lado escuro de todas as situações. Em síntese, o mundo é um lugar terrível. Alguns deles se referem a este planeta como um vale de lágrimas, um lugar de muita infelicidade. Para essas pessoas não existe entusiasmo, alegria de viver, gratidão pelo simples fato de respirar, de ser humano. Poucos bendizem as horas no corpo físico, com todos os seus acontecimentos a facultar o crescimento amplo ou diminuto. Seus comentários habitualmente giram em torno de lamentações. São seus familiares que não são carinhosos, que não são atenciosos, que não são dedicados. Ou então, ficam enumerando as dores físicas que os acometem. Dizem-se doentes, fracos. A memória não ajuda. Quando falam das conjunturas políticas e sociais, as suas considerações são de que não há jeito, que tudo vai de mal a pior, que não existe ninguém nobre, dedicado, correto. Se falam dos amigos, dizem que não há verdadeiros, que já receberam traições. Seu assunto é vício, drogas, afirmam que todos usam, que é uma calamidade, que o mundo está perdido. O trabalho profissional é chato, cansativo. Se vão fazer um curso, se dizem decepcionados. Não é o que esperavam. Cabe-nos verificar se nós mesmos nos enquadramos em alguma dessas situações. Em caso positivo, aproveitemos o hoje para modificar nossa visão de mundo. Melhoremos nosso nível psíquico. Naturalmente que existem muitos problemas neste planeta. Porém, mesmo sabendo das coisas equivocadas que se passam no mundo, procuremos extrair o melhor de cada dia. Observemos as coisas boas, bonitas, formosas que estão acontecendo ao nosso derredor. Depois do inverno rigoroso, saudemos a primavera que vem encher de vida e cor o nosso jardim. Alegremo-nos com a chuva que chega, depois de meses de ausência. Podemos atrair bênçãos ou tormentos, luz ou sombra, tristeza ou alegria para nossos dias. Depende da nossa própria disposição. Aprendamos a extrair o que há de melhor na terra, ao redor dos nossos passos. Busquemos fazer o nosso dia brilhante, feliz, inaugurando o regime do otimismo, de alegrias. Trabalhemos de tal maneira que a nossa sensibilidade seja passada a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Entusiasmemo-nos com a nossa saúde e a dos nossos amores. Alegremo-nos a cada manhã com o passeio do sol nas avenidas azuis do céu. Agradeçamos ao Senhor Supremo pela família, pela saúde, pelas chances de estudar, de trabalhar sem maiores problemas. Ergamos a nossa oração ao Criador e, sintonizando nas faixas felizes do bem, transformemos a nossa existência no mundo físico num campo de muitas boas realizações. Façamos das nossas horas um dia venturoso, realizando a nossa parte para que todo mundo melhore, se aprimore, com um pouco de nosso esforço. Pensemos nisso, empenhemo-nos nisso. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem.
Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, agora o estudo de O Livro dos Espíritos. Lembrando que estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 3º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. No item 1, a alma após a morte. Vamos à pergunta 151. Que pensar da opinião de que a alma, após a morte, retorna ao todo universal, Basílio? E os espíritos reveladores assim falaram a Allan Kardec. O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando estás numa assembleia, fazes parte integrante da mesma, e não obstante, conservas a tua individualidade. Esta questão, né, formulada por Kardec, nos faz lembrar, assim, de início, as questões 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos, quando ele desenvolveu o tema sobre o panteísmo. Esses esclarecimentos prestados pelo Espírito Verdade, que estamos numa assembleia e fazemos parte dela, e sem que percamos a individualidade. Deixa evidente que ainda, né, é muito grande entre nós, o número de encarnados, a ignorância sobre o caso do plano espiritual. Embora revele que a ideia da imortalidade da alma, ela é inata, nasce com a pessoa. E, a propósito, quando eu relia esta questão para participar do programa, lembrei que a definição mais perfeita que conheço sobre os mundos espíritas está no 2º item do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, que, aliás, é um capítulo excelente, extraordinário, né? Então, Kardec definiu assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circundam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Lembrei também de um outro fato, nem sempre comentado no movimento espírita, e que consta está no princípio do livro O Nosso Lar, né, que como é um best-seller, né, a maioria conhece, né, e todos nós já lemos e relemos, que é um trabalho de André Luiz através de Chico Xavier, quando ele esclarece que a colônia Nosso Lar é uma colônia de língua portuguesa. E o que nos leva a nos conscientizar como é perfeita a lei de afinidade. Com aqueles que nos afinizamos, portanto, sem dúvida, não é? Vamos sim, apesar, como o Espírito Verdade falou, nós estamos
num número coletivo, estaremos quando retornarmos à pátria espiritual, mas sem perder a identificação, ou seja, a individualidade. Então, nos conscientizando sempre, por isso que a espiritualidade maior nos recomenda sempre a começarmos os estudos do Espiritismo pelas obras básicas, não é? Nos conscientizando, nesse caso, da crença em Deus, da imortalidade da alma, e nos propiciando, assim, uma visão mais ampla, o que nos dá esperança num futuro melhor. Não, Basílio, então a alma ela não perde a individualidade, né? Essa ela vai se conservar para sempre, sejam quais forem as provações porque vier a passar depois de desencarnar. Então, por vezes, perde-se a consciência temporariamente, né? Para depois retornar com toda a sua lucidez. Jamais nós sairemos do todo universal, porém, a grandeza que sentimos é a de ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que nossa liberdade nos inspira a fazer. Nós somos, pois, filhos de Deus. Nós descemos e tornamos a subir para Ele, mas sem perdermos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade. Correto, Basílio? É correto, é por isso que fica aí o convite para estudar, né, as obras básicas, que com essa sua colocação, né, você lembrou que é o estado normal, vamos chamar assim, da maioria de nós, que é o estado de perturbação, que nós encontramos lá nas questões 163 e 183 do Livro dos Espíritos. Lembrando que cada um é cada caso é um caso. Esse estado de perturbação, para uns, vai de dias, anos, enfim, e outros, não é, que já conseguiu uma elevação espiritual, é questão de momentos. Mas, ao acordar, vamos colocar assim, na vida espiritual, né, vamos destacar essa palavra vida. Então, volta, assim, a sua individualidade. Ou seja, somos seres únicos, somos individualidade. Obrigado, Basílio. Pergunta 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte, Zola? O Espírito Verdade responde: não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. Se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Eu estou aqui com o livro dos médiuns. Livro dos médiuns. Capítulo 1, né? Existem espíritos? E Kardec vai fazer uma abordagem que eu vou me permitir ler para que ela não fique faltando um detalhe. Ele vai escrever assim no item 6 do capítulo 1. Né? Que eles assim possam tirar do seu arsenal científico alguma prova matemática, física, química, mecânica, fisiológica, demonstrando por A mais B, sempre a partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte? Se ele pensa, não deve mais pensar no que os amou? Se pensa nos que amou, não deve comunicar-se com eles? Se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado? Se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco? Por meio do seu corpo fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte? Se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo? Se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir-lhe a mão para fazer escrever? Podendo fazer escrever, não pode responder-lhes a pergunta e nem transmitir-lhes o pensamento?
Allan Kardec enumera sequencialmente a construção de um raciocínio lógico e claro, provando por argumentos a sobrevivência e a existência do espírito. Se ele sobrevive, se ele existe, se ele se comunica conosco, automaticamente estão ao nosso lado. E eu acho muito interessante que nesse mesmo item 6, ele vai escrever: se já lhe demos as provas pelos fatos e pelo raciocínio, se recusam umas e outras e se negam até mesmo o que veem, cabe eles provar que os fatos são impossíveis e que nosso raciocínio é falso. Então, se acreditamos, se temos a convicção de que os espíritos continuam, se comunicam conosco, e temos, como o Basílio citou, a possibilidade de estudo, o Livro dos Espíritos, ele traz um conteúdo que vai ser mais detalhado em obras como este capítulo que nós estamos estudando agora, neste estudo. Qual é o capítulo que nós estamos abordando? Nós estamos abordando aqui, no estudo do Livro dos Espíritos, retorno da vida corpórea à vida espiritual, a alma após a morte. A alma após a morte, continuamos nós mesmos seguindo. Aqueles que creem, continuarão crendo. Aqueles que não creem, nem por isso os espíritos deixarão de continuar existindo. É uma questão de tempo, é uma questão de circunstância. E um detalhe para ser ponderado também: outras crenças religiosas acreditam e creem que a vida continua e que o espírito continua após a morte. Porém, em formatos, em meios, em situações diferentes, mas todos creem que a vida continua e que os espíritos, que somos nós, nos mantemos após o desgaste, o cansaço, o término de uma vida na relação corpórea. Isola e Basílio, logo após essas duas perguntas, nós temos um comentário de Kardec muito interessante. Eu vou também ler para o fechamento dessas duas questões. E Kardec nos diz assim: os que pensam que pela morte a alma regressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Conheceriam de inteligência e de qualidade pessoais quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam sobre todos os aspectos é a consequência mesma que constitui individualmente diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrenas. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé.
Conclui Kardec: o Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Voltaremos após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso programa Verdade e Luz. Hoje estamos com o programa 4 de 2022 e estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 3º, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 1, a alma após a morte. E estamos agora na pergunta 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna, Basílio? E o Espírito Verdade assim esclareceu a Kardec. É a vida do Espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Esta questão formulada por Kardec, e sempre nós temos que observar a sua didática, não é? Que, reconhecendo a genialidade de Kardec, o professor por excelência, não é? Sempre prestando atenção no tema, que é retorno à vida corporal, à vida espiritual. Então, a vida do espírito, nós podemos dizer que esta questão aqui, formulada por Kardec, nós podemos qualificar como fundamental para entender quem somos. Vamos observar o quanto é importante o significado das palavras. A palavra vida e a palavra alma. Por isso, daí a importância de estudarmos o vocabulário espírita. A resposta do Espírito Verdade. O espírito, a alma, retorna à vida espiritual. Entrar em detalhes para que a gente entenda melhor o significado de espírito na linguagem espírita é quando nós estamos desencarnados. E a terminologia alma é para dizer o espírito que está encarnado. Por isso, é o retorno quando o corpo morre, voltar o espírito, né, desencarnado à vida espiritual. Então, é aquilo que nós não vamos nunca cansar de repetir no movimento espírita, que somos uma trindade. O espírito, o ser, que é imortal, o perispírito, que é o corpo intermediário, que ele é passível de transformações ao longo das reencarnações, e o corpo somático, o corpo de carne, que esse sim é perecível. O que nos leva à conclusão fácil que tudo que é matéria desaparece, mas o espírito é um ser imortal. E isso é muito significativo para nós entendermos por que o materialismo é o oposto do espiritualismo. É tão importante para que a gente entenda frases. Eu me lembro de uma frase do benfeitor Emmanuel, que explicando sobre esse assunto, ele diz assim: morte num plano é nascimento no outro. Então, como o Zola citou na questão anterior, o Livro dos Espíritos é a base do Espiritismo. Mas as outras 4 obras estão entrelaçadas, né? É um conjunto. E eu estou me referindo a isso porque, a mim,
eu destaco dos 18 capítulos da Gênese de Kardec, o capítulo 11 chama-se A Gênese Espiritual. No item 22, Kardec, então, diz assim, né? Não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual. Apesar do esquecimento do passado, o espírito é sempre ele, ou seja, ele conserva a individualidade, antes, durante e depois da encarnação. Aquele esquecimento não se efetiva senão durante a vida externa de relação, durante o sono físico. Ou ainda, não é? Tanto quando nós, como foi citado na questão anterior, que é no caso da perturbação, né? Mas tão logo passa esse momento, o espírito vai, sim, readquirir a sua individualidade e, portanto, né? Mas eu tive, assim, meditando, refletindo, e me lembrei de Por isso que Jesus é sempre o modelo e guia, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Uma realidade, o João, o Zola, o amigo ouvinte, o telespectador, sobre a imortalidade da alma, que foi a exemplificação do próprio Jesus. Ele morre, o corpo físico, na sexta-feira, e ressurge na manhã de domingo com o corpo espiritual, deixando uma demonstração inequívoca que ninguém morre. É sim, a permanência, é o ser da criação, que depois de a gente refletir, nós vamos falar assim, nossa, como é simples, porque se somos filho do Criador, logo, se ele é divino, também somos. É uma coisa, assim, fascinante e, ao mesmo tempo, esclarece e nos dá esperança, amplia a nossa visão para continuarmos, né, como recomendou o nosso editorial, com mais entusiasmo e fé no futuro melhor. Obrigado, Basílio. Pergunta 153A, que é um complemento, né? Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer, Zola? Responde o Espírito Verdade. Essa é a felicidade eterna. Mas tudo isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Eu fico imaginando, né? Primeiro, como é que é a felicidade eterna. Eu fico fazendo prospecção do que é isso, né? No mundo que vivemos, de provas e expiações, como está definido e esclarecido, né? A felicidade eterna não existe. Aqui não tem. Nós não temos condição nem no mundo espiritual de saber o que é isso, né? Agora, a nossa condição de espíritos irá perdurar sempre. E essa condição de espírito vai nos levar a inúmeras lições, inúmeros aprendizados, inclusive o aprendizado para entender o que é felicidade, né? Nós hoje ainda temos uma ideia muito superficial de felicidade. Aquilo que entendemos felicidade numa circunstância, na outra é tristeza. E aquilo que é tristeza numa determinada circunstância, na outra é felicidade. Então, a condição de espíritos criados e que vamos agora, além do tempo, para o tempo, por todo um tempo, essa condição carregamos conosco. Aceitemos ou não, queiramos ou não, gostemos ou não, concordemos ou não. Somos espíritos que, uma vez criados, jamais seremos absorvidos, jamais perderemos a nossa individualidade, jamais deixaremos de existir. Agora, felicidade eterna, confesso para todos vocês, amigos telespectadores, amigos ouvintes, não consigo nem conjecturar isso,
Porque não é que falta um sentido, falta um monte de sentido para isso. Não dá para nós definirmos nem imaginarmos o que seja. O Zola, Basílio e todos nós nos alegramos, né, em saber que o Espírito tem vida eterna. E não poderia ser de outra maneira, né? Somente a forma do corpo ela é transitória. Podemos dizer assim que o Espírito, ele usa o corpo como se usam roupas, né? E temos a necessidade de vestir vários corpos para o nosso aprumo espiritual. Essa é a lei que segura as vidas sucessivas. Alguns pensam que a alma tem forma definitiva, quando nem mesmo o perispírito a tem, né? Mas este toma a forma que a vontade determinar, desde que essa vontade saiba o que fazer das suas forças espirituais. Podemos estar certos, nós somos eternos, morando sempre na eternidade de Deus. O que ocorre com os homens e o que se chama de morte, podemos dizer que é a simples troca de corpos. E cada vez que se trocam as vestes, as experiências vão se acumulando e a luz vai se expandindo. Então a glória se faz, né? Fundindo-se a esperança com a alegria, a fé com o amor, e aí a luz da alma, eternizando-se na luz de Deus. Muito obrigado. Próximo programa continuaremos o estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, pela web rádio e pelo YouTube. Agora nós vamos no Momento Evangélico. No Momento Evangélico, nós utilizamos o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje estamos na lição 21, que tem como título Maioridade. E todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa é de Paulo, está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: o menor é abençoado pelo maior. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo o progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo, se crescente em experiência e elevação de qualquer espécie. Lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme.
Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Bom, e nós vimos aí nessa lição, né, que tem como título Maioridade, que somos devedores da amorosidade do Cristo, que em sua maioridade foi indulgente com nossas fraquezas e vacilações. Ele desceu até nós e nos ensinou a sermos melhores filhos de Deus, aportando-nos o caminho da felicidade. Em nossa caminhada terráquea, nós somos convidados por nossos conhecimentos adquiridos a se colocar com humildade entre aqueles que Deus colocou entre nós para sermos seus orientadores e líderes. Não cabe a nós humilhá-los pela nossa condição de superioridade intelectual ou mesmo social, às vezes conseguidas por herança. Hoje somos superiores, amanhã poderemos ser inferiores na escala social, mesmo sendo intelectualmente superior. E aqui nos lembramos dos sábios antigos, que se tornavam escravos de um povo conquistador do seu. Então, ao tratar qualquer pessoa, tratemos com espírito de que, se já sabemos mais, temos algo a oferecer, no sentido de trazê-lo para junto de nós, e não ao contrário. Façamos igual à natureza. Doemos o que temos, sem condicionar o recebedor à gratidão, ou mesmo compreensão sobre aquilo que estamos a oferecer. Jesus assim o fez, assim como tantos outros que aqui vieram até nós. Como lembra Emmanuel nessa mensagem, o espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Seus comentários, Basílio. O João, o Zola, o amigo ouvinte, é inegável, não é? É fácil de observar a sabedoria de Emmanuel, o seu poder de síntese, onde ele discorre com profundidade e nos ensina bastante em poucas palavras. Enquanto você fazia seu comentário, João, eu estava aqui refletindo como o exemplo de Jesus é perfeito. Ou seja, ele podia e pode fazer tudo o que ele fez sozinho. Mas para demonstrar essa realidade, que o bem deve ser coletivo, ele criou o apostolado. E o importante, entre tantos apontamentos que Emmanuel faz nesta lição, é a pessoa ir se conscientizando e de que ele, através de inúmeras encarnações, ele vai adquirindo experiência, sabedoria, para alçar um voo próprio. Mas é, vamos dizer, indispensável que ele auxilie os demais. Mas, como diz a lição, sem humilhar aquele que está atrás. E, mais uma vez, ressaltando o significado das palavras. O que é que abençoa? O maior abençoa o menor. Ajuda, ampara aquele que está em nível inferior. E assim vai se processando. Me lembrei assim do caso da Alcione, né, do livro Renúncia, onde ela, sendo o espírito já de escola, ela, para reencarnar e preocupada com seus objetivos, ela pede uma autorização àqueles que estão acima. Então, é uma lição profunda que nós precisamos e devemos refletir, viu, João? E, né, Basílio, rapidamente, e a gente sabe, né, que os papéis mudam, né? Hoje nós estamos orientando, amanhã nós somos orientados, né? Nem vamos poder dizer amanhã, né?
é no nosso cotidiano, não é assim? Cotidiano. Que nós somos a autoridade numa área, nós vamos depender de outra, que vamos nos deparar com outra autoridade. Aí que nós temos que nos curvar e nos conscientizar dessa realidade. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube. Hoje é o programa número 4 de 2022. Agora nós estamos no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, que responde, perguntas elaboradas por Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo número 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Artes, Psicologia da Arte. E Divaldo Franco pergunta: não teria Jesus utilizado o recurso da arte para sensibilizar a alma humana quando passou o seu evangelho através de parábolas com forte colorido de histórias fantásticas e elucidativas, Basílio? Na sua condição de mestre, Jesus sempre utilizou a arte de bem apresentar os seus ensinamentos. A metodologia mais adequada à época em que viveu, que se apoiava na sabedoria das narrações, ocultando a profundidade dos seus ensinamentos na roupagem das parábolas, a fim de preservá-los para o futuro, apresentando-os sempre atuais, conforme o grau de desenvolvimento cultural da sociedade. Utilizou-se, desse modo, da pauta da natureza para cantar as mais extraordinárias melodias que os ouvidos humanos jamais escutaram. Inspirados no seu poema de vida, inumeráveis artistas, através dos séculos, imortalizaram em forma de cor e som a eterna mensagem de amor e de vida que ele, artista sublime, esculpiu nas consciências. Bom, essa pergunta de Divaldo Franco, e a resposta de Viana de Carvalho, elas são interessantíssimas, uma vez que as parábolas se tornaram uma importante característica do discurso de Jesus, Zola? João, como é que nós avaliamos algo de arte ao longo do tempo? Como é que nós temos a certeza que isto sensibiliza gerações? Pela sua perenidade. Tem obras de arte que o tempo não apaga. Por que que o tempo não apaga? Porque elas tocam de forma intensa e profunda a essência, o sentimento
de quem as escuta ou de quem as vê, né? E a humanidade, por 17 séculos, né, após a vinda de Jesus, procurou eternizar sobre a influência da fé a vinda dele até nós. E, infelizmente, na minha interpretação, são obras de artes belíssimas, mas muitas delas envolvidas em aspecto místico, retórico ou apenas ajustado à tendência da interpretação de fé e de religião de uma crença. Mas não tira a beleza das obras, né? Mas o que nós temos que é a grande beleza que toca a cada um é aquela do Evangelho que atravessa os tempos. A mesma interpretação que se tinha da parábola do bom samaritano no século I, no século II, provavelmente não é a interpretação que se tem hoje no século XXI. Mas a essência é a mesma. Qual é a essência, né? Qual é o grande sentido, né? O grande sentido é que quem ama tem amor, não olha a quem, faz o seu bem, ajuda, né? E segue adiante. Então isso atravessa os tempos. Por que o grande ensino de Jesus atravessa os tempos e é uma obra de arte? Porque é a arte sublime da presença de Deus em nós. Vós sois deuses. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Zola. Agradeço a você, João, ao Basílio, ao Gilberto, né, que está por trás das câmeras, né? Agradeço aos amigos telespectadores, aos amigos ouvintes, que são o grande motivo que nos leva a fazer e participar do programa Verdade e Luz. Basílio. Eu coloco assim, né? 3 aspectos assim, mas bem resumidos. O primeiro da gratidão. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, aqueles amigos espirituais que nos inspiram, que nos amparam. Agradecendo, né, principalmente os amigos ouvintes, telespectadores, que são a razão desse programa existir. Agradecendo os companheiros presentes, né, o João, o Zola e o Gilberto na técnica. E o outro aspecto é que, se nós estamos, como o Zola falou, iniciando um ano, não é? Nós não podemos ignorar um momento tumultuado, aflitivo, em que transita a família humana, né, agravado com essa pandemia do Covid-19, e devemos, né, nos lembrar diariamente
do vigiai e orai e prosseguimos com restrita fé em Deus, fazendo o nosso melhor, ou seja, fazendo o bem e evitando o mal. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu, de minha parte, também, eu quero agradecer a audiência dos queridos amigos ouvintes, dos amigos telespectadores também, agradecendo ao Zola, ao Basílio e ao Gilberto pela companhia, pelo aprendizado também. E vamos aproveitar a oportunidade de convidar a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.